mim o endereço e me confirma o tema, para mim ter certeza se de fato era esse que eu havia visto nas redes sociais. 3 coisas me chamam a atenção na história de Neemias. Primeiro, o significado do nome de Neemias. Neemias, cujo seu nome significa aquele que consola ou aquele que conforta. E quem é que nos consola? Senão o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Quem é que nos conforta, senão os braços do Senhor Jesus Cristo? Segunda coisa que me chama a atenção na história de Neemias é a sua ocupação. Porque as Escrituras vai dizer que Neemias é copeiro, e mordomo ou copeiro não tem nada tão somente a ver com a pessoa que bebe ou serve o líquido ao rei, para que o rei não venha se envenenar, mas para que preze pela vida do rei. A palavra mordomo vem da expressão misvá, que significa conselho, ou seja, Neemias ele era uma espécie de conselheiro do rei, era alguém influente, era alguém que estava sempre ao lado do rei, era o braço direito do rei. E não é à toa que eu e você estamos aqui, porque Deus nos convocou para estar do lado dele, apoiando a obra, trabalhando e se empenhando a cada dia mais e mais para esta grande obra. E qual é a grande obra? Ademais a Flama. Aqui necessita de pessoas para trabalhar, para se empenharem com o rei. Então, quando eu olho para o texto, eu vejo que Neemias ele tinha essa finalidade. Um homem influente, uma espécie de primeiro-ministro do Palácio Real. A terceira coisa que me chama a atenção na história da vida de Neemias é a sua empatia. Porque empatia nada mais é do que sentir o que os outros estão sentindo. É a capacidade de nos colocar no lugar do outro, como se o problema dele também meu fosse. Então Neemias ele não morava em Jerusalém, ele morava em Suzã, onde se localizava a fortaleza do rei, a 1.500 quilômetros de Jerusalém. Ele não nasceu em Jerusalém. O texto, a história vai dizer que Neemias nasceu em cativeiro. Era um jovem rico, um jovem bonito, um jovem delicado, mas não nasceu em Jerusalém. Só que, embora a distância seja de 1.500 quilômetros, Neemias ele não estava em Jerusalém, mas ele sentia o que Jerusalém estava passando. No capítulo 1 do livro de Neemias, nós vamos ver que Anã, um dos amigos, irmãos próximos de Neemias, quando vem passar as férias ali no palácio que for edificado por Dário, lá, a primeira coisa que Neemias vai fazer é perguntar: como é que está a terra do sepulcro de meus pais? Como é que está Jerusalém? E Anã vai olhar para Neemias e vai dizer assim: missionário, olha, a notícia que eu trago de Jerusalém não são das melhores. Jerusalém está assolada, as suas portas foram queimadas e as suas muralhas foram destruídas a fogo. Jerusalém agora vive no opróbrio. Jerusalém agora vive num período de ataque e de miséria. Quando Neemias, ele recebe essa informação, eu acho bonito a atitude dele, porque ele não vai sair divulgando isso em redes sociais, ele não vai jogar lá as suas frustrações. O que Neemias vai fazer é se trancar no quarto. O texto diz que ele vai passar de 3 a 4 meses orando, clamando, pedindo a direção do Senhor. E ele só vai ter a oportunidade de falar com o rei no mês de Nissan. E o mês de Nissan no nosso calendário é o mês de março, abril. Ou seja, quando Anã vem passar as férias, ele vem no mês de Quisleu. O mês de Quisleu
a presença do rei, o rei vai olhar para Neemias e vai dizer: o que é isso senão tristeza no teu coração? Porque de forma alguma poderia chegar na presença do rei estando com o semblante decaído, estando com uma aparência de tristeza. Aí Neemias vai se rasgar aqui, vai dizer: olha, como poderia estar eu alegre, estando a terra do sepulcro de meus pais assolada, as suas portas queimadas e as suas muralhas derrubadas? O texto diz que Neemias orou naquele instante. Eu acredito que a oração de Neemias foi assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, a oportunidade que eu preciso é agora. Senhor, o momento é esse. Senhor, aquebrando o coração do rei. Senhor, cria uma situação para nós levantarmos daquela plana. Note comigo, o rei, Deus trabalha em Neemias e Deus trabalha no coração do rei. Deus trabalha na mente de Neemias e Deus trabalha na mente do rei. Entenda uma coisa: sarando a mente, sara o resto. É verdade, Jesus. Por isso que as igrejas evangélicas hoje estão engessadas, porque os membros estão com a mente cauterizada, não querem mais se esforçar e colocar as suas mãos para a peleja, não querem mais se disponibilizar para uma boa obra. Mas com Neemias eu tenho que aprender, nós temos que aprender com esse líder, porque o rei vai dar a ele o que é do agrado. O que eu posso fazer para o meu servo? Porque quando a gente ora, tem resposta do céu. Glória a Deus, aleluia. Não é à toa que ele vai passar 3 meses perto do céu. Oh, aleluia. É algo espiritual isso aqui. Se você ora, o céu responde. Se você busca, Deus vem. Eu sinto Deus na casa. Olha o rei chegando para um copeiro, para um servo, dizendo: o que eu posso fazer? Olha, se é do agrado do rei, me permitir que eu vá para Jerusalém sem tempo determinado. A quantidade do tempo era necessária para que aquelas muralhas fiquem de pé. Aleluia, glória a Deus. Se é do agrado do rei, se esse servo ainda tem merda em tua presença, permita. Me dê cartas para que eu leve para os governadores da língua do Eufrates, para que eu possa atravessar, para que eu tenha passagem livre. Se é do agrado do rei, me conceda mais um pedido, mais uma carta, para que eu possa apresentar para Azar, o guarda das matas do rei, para que eu possa retirar dali madeira suficiente. Madeira suficiente para edificar a casa onde eu venho de habitar, para que eu possa edificar as muralhas do templo. Aleluia, Jesus. E cá entre nós dois, igreja, vamos falar sério. Se alguém aqui trabalha com construção civil, sabe que levantar uma muralha não é fácil. Você vai precisar de tábua. Você vai precisar fazer a caixaria. Talvez se nós fôssemos fazer um empreendimento nessa igreja, alguém ia dizer assim: mas de novo reforma. Vai fazer um muro daquela ponta lá no fundo para você ver quanto você vai gastar de madeira. Neemias tem carta branca. Entrega para Azar. Retira de lá a madeira que você precisar. E digo mais, Neemias, estou te mandando aí a cavalaria do Palácio Real, o exército da cavalaria real, para te servir de escolta. Você vai, mas você vai acompanhar. Você não vai sozinho. Você vai, mas você vai protegido. Você vai, mas você vai de parte da direção. Você vai, mas você vai guardar. Oh, glória! Aleluia, Jesus!
38 grandes grupos. A Bíblia diz que ninguém ficou de fora. A Bíblia diz os ourives, os farmacêuticos, os açougueiros, os sacerdotes, ninguém ficou de fora. Aleluia! Glória a Deus! Deus envolveu todos os elementos na obra. Glória a Deus. Os crentes de hoje, vamos transferir para a realidade de hoje? Não, nessa igreja que eu não posso congregar não, porque já tem obreiro no altar, já tem quem dirige, já tem quem prega, o ministério de louvor já está completo. Igreja tem espaço para todos, tá? Glória a Deus! Ninguém ficou de fora, tá no texto. Capítulo 3 de Neemias. Ninguém ficou de fora. Oh, glória a Deus! Aleluia! Quando Neemias reúne esses 38 grandes grupos lá, e fala: olha, Deus me enviou aqui, isso vai ficar de pé, muros serão colocados no lugar. Alguém lá no meio, sempre tem um para jogar areia, sempre tem um para se levantar. Alguém lá no meio vai levantar e vai dizer assim: ó, Neemias, você está enganado. Não há possibilidade alguma disso ficar de pé de novo. Qual é a garantia que o Senhor nos dá que isso vai ser realizo? Neemias estava ali amando o homem mais poderoso da terra, mas Neemias nem mostra a carta do rei, porque Neemias sabia que não tem Dário, não tem esse rei Artaxerxes, não tem ninguém. Porque como passar, meu irmão, algo que Deus revelou a Neemias, algo inoculado no coração de Neemias, transferir isso para aquelas pessoas? Como é que você vai falar isso vai ficar de pé de novo? É algo que tem entre Deus e você. Sabe aquele momento que Deus fala contigo? Aquele particular que é você e Deus. E agora? Você tem que pegar e passar isso para a sociedade inteira. Se Deus revelou a Neemias, e agora Neemias tinha aqui 2 pontos: passar isso. Parou para pensar? Quanto é difícil? Missionário, tem momentos na vida que o Senhor revela algo para você. Tem momentos na vida que o Senhor revela algo que não é para você, é para o seu esposo. Agora, como passar isso para a nave da igreja? Como convencer esses 38 grandes grupos a embarcar nessa? E dizer para eles: vai dar certo, o Senhor é conosco. Foi o Senhor que me revelou, o Senhor me dá a garantia. Neemias nem mostra a carta do rei, mas aí o cidadão pergunta: qual é a garantia que você nos dá? Aí Neemias vai dizer: a mão do Todo-Poderoso está sobre a minha vida. Sabe por que a tua casa vai dar certo? É porque a mão do Todo-Poderoso está. Sabe por que a tua família vai dar certo? É porque a mão do Todo-Poderoso está sobre a tua vida. Sabe por que essa igreja vai prosperar? Sabe por que mais almas vão se converter aqui? É porque a mão do Todo-Poderoso está sobre a tua igreja.
seriam oferecidos em sacrifício. Então, essa porta ela me fala de consagração 3 vezes. Porque quem consagrou ela foi Eliasibe. Eliasibe era sumo sacerdote, era um homem consagrado, com seus 2 irmãos também sacerdotes. E a porta também foi consagrada. O que quer dizer isso? A porta foi dedicada ao Senhor. Quando você toca o teclado, meu irmão, você está sendo consagrado para entoar louvores ao Senhor. Quando você vem aqui fazer parte do ministério de louvor, você foi consagrado para o exercício da atividade. Então da sua boca só pode sair louvores ao Senhor. A glória é para Ele, a majestade é dele. Porque simbolizava que eles estavam carregando os pecados do povo para fora, dispersados. Aqui não, aqui tem lugar para ovelha, aqui não é lugar de bode, aqui você vê. Glória! Aleluia! Mas, como todo empreendimento, tem o seu lado difícil. Surge aí, Sanballat, Gesem, Tobias. Não é uma leitura oficial. Os inimigos da reconstrução. Capítulo 4, verso 1. Põe ali. Observa lá no telão. 4, verso 1. E sucedeu que, ouvindo Sanballat que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Aleluia! Você sabe por que você é tão perseguido? Oh, glória a Deus! Aleluia! Você sabe por que a sua luta é tão travada? Você sabe por que às vezes as pessoas te odeiam tanto, falam tão mal de você? Sabe por quê? É por causa de um tal de inveja, uma dor de cotovelo aí. Sabe por quê? Porque você está edificando as muralhas, mas tem um Sanballat ardendo em ira. Tem um arado ardendo em ira aí. Você está fazendo, você está trabalhando, você está se manifestando em prol. Tem alguém se levantando contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério, falando mal de você para a liderança. Mas e aí? Você vai parar por causa disso? Deixa eu falar um negócio. O problema não é você. O problema nunca foi você. O problema é que você tomou uma decisão. O problema é que você agora decidiu uma escolha. Eu vou servir a Deus. E eu vou servir a Ele de uma forma diferente. Eu não vou só sentar na igreja e cultuar. Não vou sentar aí 5 minutinhos, orar e só prestar atenção. Não, eu quero trabalhar. Eu quero me envolver nesse negócio. Eu quero fazer parte. Eu quero edificar. Tem espaço para edificar lá. Eu vou edificar. Oh, glória! Aleluia! Capítulo 6, verso 1. Põe ali. Já vamos encerrar. Sucedeu que, ouvindo Sanballat, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu já tinha edificado o muro. Repita comigo. Eu já tinha edificado o muro. E que nele já não havia brecha alguma. Aleluia. Ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais. Continua. Sanballat e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemos-nos juntamente na aldeia do Vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Para pensar na cena. Neemias está lá em cima do andame. Trabalhando no muro. Não vou nem dizer que você que estava tampando brecha, porque o texto diz que já não havia brecha alguma.
falsidade do ser humano, como é que é? Olha mesmo, tudo bom aí, meu querido? Como é que você tá? Ah, tá tendo um churrasquinho lá no Rodeon. Desce aí, fala que essa obra, uma carninha, um churrasquinho, vamos se alegrar. Ah, nossa, Deus. Talvez alguém não está vindo no culto por conta de um churrasco, por conta de um prato lentinho. Por conta de um manjar que Satanás está oferecendo. Talvez tenha alguém que não está vindo no culto por causa de uma simples dor de cabeça, por causa de um simples mal-estar. Talvez alguém não está vindo no culto porque ficou com preguiça de procurar um guarda-chuva para mim. Talvez alguém não veio no culto porque o tempo está chuvoso, está gostoso para ficar em casa. Porque, ó, se eu pegar o celular e ligar para o pastor, eu até nem buscar. Mas o tempo está propício para assistir uma televisão, um filminho na Netflix, uma pipoquinha, eu vou ficar. Mas aí eu aprendo. Os que veio, o que você vai aprender? Neemias não para. Neemias sabe do compromisso dele. Neemias sabe que ele tem que concluir a obra. A obra está quase pronta, não está pronta ainda, está falta algo. Neemias não, eu só paro quando isso estiver concluído. Quem criou a situação para mim estar aqui hoje foi Deus. Então, se Deus criou essa situação para mim vir, eu tenho que liberar uma palavra profética para a tua vida. A tua casa será abençoada. Aleluia! Teu ministério prosperará. Mas por que, pastor, não faz em que você está falando? Porque você não para de tocar. Porque você não para de trabalhar. Porque você se dispôs as tuas mãos para a peleja. Neemias vai responder a ele: de forma alguma eu posso descer, porque se eu descer, eu me igualo a você, eu estou num patamar acima. O Senhor já me elevou para o nível, eu não posso me diminuir. Descer aí cessaria a obra. O meu negócio não é embaixo, o meu negócio é lá em cima. Aleluia. Eu não tenho compromisso com quem olha para a terra, eu tenho compromisso com quem olha para o céu. O meu foco é o alto, as minhas coisas vêm do céu, a minha prioridade é o céu. Aleluia! Mas os inimigos insistem. Diz que vai mandar mais 2, 3, 4, pela quinta vez a missionária leu. E Neemias sempre com a mesma resposta: eu não posso parar, eu estou envolvido em obra de obra, eu estou envolvido em obra, eu não posso parar. Não para não, igreja, continua louvando, continua adorando, continua na campanha de oração, continua vindo em todos, mas aí perdão, não importa, continua, persevera. Aleluia. Aleluia. Capítulo 4, verso 6, eu encerro com esse versículo. 4, verso 6. Oh, glória. Porém, edificamos. Observa bem o começo do versículo. Ele não diz que eles estão fazendo. O versículo não diz que eles iriam edificar. Não, ele é muito claro. Porém, edificamos. Porém, edificamos. Você pode colocar quem está do lado de porém. Edificamos. Isso aqui fala de chegada, né, senhor? Aleluia! O prédio, isso aqui fala de chegada. Nós chegamos. Nós edificamos. Nós prosseguimos. Nós estamos concluindo. Aleluia!
Deus em